privilégio estar aqui. Na verdade, Deus, como Ele sempre faz, né? Ele escolhe vasos, que somos nós, sem valor nenhum, para sermos usados para a honra e glória do nome dEle. Muitas pessoas estão dizendo, não posso, não consigo, não é para mim. Olha a história de vida, os meus pais, de onde venho. E estão esquecendo que Deus, Ele tem propósito especial para todos nós. Nós não fomos criados por acaso, eu vou sempre insistir nisso, porque isso é libertador. Todos nós fomos criados por Deus com uma missão específica. Você acredita nisso? Porque de repente eu estou dizendo e você não acredita nisso. Eu acredito que todos nós fomos criados para uma missão específica. Para algo que Deus criou, que Ele disse assim, olha, só você pode fazer desse jeito. Muito obrigada a você que nessa manhã veio aqui com o propósito de adorar a Deus. Nós somos feitos por Ele e para Ele. A nossa vida precisa ser dedicada para darmos a Ele o que há de melhor, e mesmo que imperfeito, Ele quer o nosso coração. Possamos viver para honrar o nome dEle em tudo que fizermos. Nesta manhã eu te convido para abrir a sua Bíblia no texto sobre o qual meditaremos nesta manhã, que se encontra em Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Fico feliz que você tenha aceitado também o convite de estar conosco nesta manhã. Deus tem uma mensagem especial para o seu coração. O texto diz, não que eu já tenha alcançado, ou tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Algumas versões dizem, prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Talvez a sua versão diga assim. Quando um desses dias atrás estava meditando sobre estes versos e pensei o que podia ser de fato na nossa existência, no nosso dia a dia, deixar coisas para trás, para seguir para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que seria isso na prática, na minha vida e na sua vida? Como a Bíblia poderia me inspirar para que dela eu pudesse extrair histórias que me trouxessem exemplos do que é deixar coisas para trás. E fazendo de fato uma reflexão sobre aqueles que nós lembramos das histórias que estão ali na Bíblia, eu percebo que todos eles tiveram que deixar alguma coisa para trás. Coisas muito pontuais, para que eles pudessem correr para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Como o mesmo Paulo diz, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E eu quero passar com você alguns personagens bíblicos que fizeram isso. E não é à toa que eles estão ali relatados na Bíblia para deixar para nós o exemplo do que nós podemos fazer para ter uma vida mais significativa, não somente para o nosso conforto, para a nossa alegria mesmo, para o nosso equilíbrio emocional, mas para que outras pessoas possam ser impactadas por aquilo que Deus fez por meio de nós. Quando eu olho lá no Velho Testamento, tem uma menina no Velho Testamento que a Angelina gosta muito, que é a menina cativa. Aquela menina que vai morar na casa de Naamã como escrava, talvez uma menina de 12 anos de idade, e lá ela tem um comportamento que ele é admirável. Nós às vezes passamos pelas histórias de uma forma tão rápida, mas pensem comigo, uma criança que havia talvez sido tirada dos seus pais, nem sei se eles ainda eram vivos, que vai trabalhar na casa do capitão Naamã, o homem que representava a derrota do seu povo, era ou não era? Ele era o líder do exército. E ela vai trabalhar na casa daquele homem que representava a tristeza da sua família. Ela vai trabalhar como escrava naquela casa para limpar, lavar. Uma condição que ela não escolhera foi o pecado dos seus líderes religiosos e do seu povo, que havia trazido como consequência aquela tragédia. E ela está ali.
E quando ela está ali, ela percebe que o seu dono tinha o quê? Lepra. Uma doença que na época, pelo menos para o povo de Israel, era o símbolo do pecado. Então, talvez no coração dela pudesse surgir o sentimento de que assim, foi perseguir o povo de Deus, foi fazer tudo que fez, agora paga. Como muitas vezes tem esse sentimento no nosso coração, né? Aprontou tanto comigo, foi tão cruel com a esposa, olha onde está agora. Mas aquela menina, ela só está ali na Bíblia e deixa para nós um exemplo inquestionável do que Deus pode fazer por nós, porque ela deixou algo muito importante para trás: o rancor e a tristeza. Ela jamais poderia ter feito o que ela fez de mostrar para Naamã e fazê-lo acreditar que Deus era o Deus eterno se ela não tivesse dito assim: Senhor, eu sei aonde tem a cura para os seus problemas, para o meu. Talvez eu ainda continue aqui como escrava, a minha condição não mude, mas eu posso trazer para a sua vida alívio e aquilo que parece impossível, o milagre da cura para a sua doença física. E claro que aquele homem que já não tinha mais o que fazer, aceita a sugestão, e ele só aceita porque aquela menina disse de forma convincente. E ele vai para a terra de Israel encontrar com o profeta Eliseu, e lá então ele consegue a cura. Aquela menina precisou deixar para trás o rancor e a tristeza. Eu não sei se eu estou falando isso para alguém nessa manhã, tenha tristeza no coração. Estava conversando ontem com o irmão na porta, na hora de despedir, e ele estava me lembrando de um texto que, não por coincidência, estava lendo um dia desses. Deus já perdoou algumas pessoas há muito tempo atrás, mas elas mesmas não se perdoam e por isso vivem infelizes. Deus te convida nessa manhã, em nome de Jesus, que se existe ainda alguma tristeza no seu coração, que você deixe para trás, porque você está avançando para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tem outras histórias que são muito inspiradoras. Eu gosto muito da história de Esther. A Esther, para mim, é um exemplo de uma superação não só dos desafios externos, mas principalmente dos desafios internos. Esther também era cativa, né? Quem de nós aqui não vive cativo pelo pecado? Quem vive preso por circunstâncias que a gente muitas vezes não escolhe, mas que tem determinado algumas coisas na nossa vida. Esther estava lá, o povo de Israel, alguns haviam decidido continuar na capital, Suzã, que era a capital do mundo na época. Ela fica ali, juntamente com o seu primo, tio, Mardoqueu, a gente não sabe ao certo. Talvez os seus pais, é quase certo que eles haviam morrido, ela foi criada por ele. E ela se torna a rainha do universo. Sabe o que é Miss Universo? Era muito mais naquela época. E sabe por que isso acontece na vida de Esther? Porque ela deixa para trás o próprio preconceito. Porque a gente fala muito do preconceito que as pessoas têm, mas existe muito preconceito dentro de nós. Sabe? Esther era uma menina que se candidata à rainha, mas ela era do povo da minoria, que representava aqueles que um dia haviam sido levados cativos para aquele lugar. E Mardoqueu fala assim: eu acho que você tem que concorrer sim para a rainha. E é incrível, né, quando Deus vai preparando as coisas, mesmo que a gente não entenda, porque depois ela foi quem libertou o povo de Israel, o povo ainda que estava ali, os judeus que estavam no reino de Suzã, de ser morto pelo maldoso Amã. Gente, ela só concorre à rainha porque ela deixou para trás o senso de inferioridade. Muitas pessoas estão dizendo: não posso, não consigo, não é para mim. Olha a história de vida, os meus pais, de onde venho. E estão esquecendo que Deus, Ele tem propósito especial para todos nós. Nós não fomos criados por acaso, e eu vou sempre insistir nisso, porque isso é libertador. Todos nós fomos criados por Deus com uma missão específica. Você acredita nisso? Porque de repente eu estou dizendo e você não acredita nisso. Eu acredito que todos nós fomos criados para uma missão específica. Para algo que Deus criou, que Ele disse assim: olha, só você pode fazer desse jeito.
Esther, para se tornar rainha, ela teve que deixar para trás o senso de inferioridade. Nenhum de nós foi criado por Deus para vivermos de qualquer jeito, sem oportunidades. Cada um na sua esfera. Cada um com a obra que Deus quer que desenvolva. Mas Ele criou todos nós para fazermos algo incrível. Eu não tenho dúvidas disso. E como diz, não é só por ouvir falar das coisas que Deus tem feito na vida dos outros. O pastor Lamarques e o doutor Lamarques, de forma tão bondosa, me introduziu para vocês. E sabe, pastor, eu fico assim, impressionada com as coisas de Deus para a vida da gente, sabia? Eu sou graduada em psicologia pela Unesp. Quando eu fui fazer a Unesp, a Universidade Estadual Paulista, na época, não sei como está hoje no ranking, né? Então, por isso que eu falo da época que eu fui fazer a graduação, era a melhor universidade de psicologia da América Latina. Fui lá eu fiz o meu mestrado, meu doutorado, fiz um pós-doutorado lá. Terminei, então, meu mestrado, meu doutorado, terminei um pós-doutorado na Unifesp. Quando eu terminei, fui para a USP fazer mais um pós-doutorado e ser coordenadora de pesquisa em neurofarmacologia molecular, lá na farmacologia da USP. Quando estou lá, recebi um convite, então, do governo norte-americano para vir trabalhar na Universidade de Toledo. Depois fui para Marshall, porque meu laboratório todo mudou para Marshall University, em West Virginia. E terminei mais um pós-doutorado lá. No ano passado, o governo norte-americano nos concedeu o Green Card, que é uma bênção, a gente sabe, né? Quanto que isso é uma bênção. E o governo me deu baseado em habilidades extraordinárias. O governo norte-americano me reconheceu como uma das melhores neurocientistas do mundo. Não sou, estou dizendo isso em público porque estou dizendo com sinceridade de coração. Mas é o que Deus quer para a vida da gente, né? Ele move as coisas. Mas sabe o que é incrível de tudo isso? Que eu nunca contava a minha história para ninguém. Primeira vez eu contei na televisão porque a Darleide falou assim: Rô, você está indo embora e a gente não conhece a sua história, você não quer contar para a gente? Eu achava a minha história muito comum. E aí depois as pessoas disseram assim, não parece que é tão comum assim. Porque, na verdade, eu sou filha de pedreiro e doméstica. Eu sempre morei em lugares muito simples. A casa dos meus pais foi ter piso no chão, eu já estava fazendo faculdade. Fomos ter um carro, eu já era adolescente. O primeiro carro dos meus pais, eu já tinha 16 anos de idade. Já era Nossa, a coisa que eu tinha mais vontade na infância é falar que o carro dos meus pais estava no mecânico. Eu achava tão chique carro ir para mecânico, mas eu não podia falar isso, porque a gente não tinha carro para quebrar. Meu pai é semi-analfabeto. Meu pai fez até a 3ª série do ensino fundamental, sabe? Aprendeu a ler melhor e escrever melhor com a Bíblia. Minha mãe doméstica fez só até a 4ª série. E Deus vem e fala assim, eu quero fazer algo extraordinário com a sua vida. Ele escolheu todos nós para algo extraordinário. E para Deus não há probabilidade, queridos. Para Deus não há condição social. E às vezes parece que isso só serve para os adolescentes, para os jovens, mas isso serve para todos nós. Eu tenho encontrado muitos adultos que têm desistido de viver. Têm desistido de tentar algo melhor para suas próprias vidas. Porque acham que tal condição não é reservada para eles. Deus tem algo incrível para fazer na sua vida, da mesma forma que fez na vida de Esther. Deixando para trás o seu próprio senso de inferioridade. Muitos de nós estamos vivendo esse complexo, que fomos criados de qualquer jeito, mas Deus tem algo especial para a sua vida. Se você está se considerando inferior, peça para Deus te mostrar o quão especial você é. Eu gosto também de outras histórias que são muito incríveis. E é tão interessante, né? Que quando nós olhamos, por exemplo, para a mulher samaritana, sabe aquela mulher, eu não vou ler todos os textos porque vocês conhecem as histórias, o nosso tempo já está avançado. Sabe aquela mulher samaritana que vai encontrar com Jesus lá no poço e ela vai sozinha, ao meio-dia, porque parece que ela tinha vergonha de andar com as outras mulheres tinham vergonha de andar com ela, a gente nunca sabe, né?
como as histórias acontecem, ela vai ao meio-dia, Jesus está ali sozinho no poço, havia mandado os discípulos irem para a cidade, porque na verdade ele queria ter um encontro a sós com aquela mulher, para mostrar para ela o quanto ela era especial, e Jesus revela para aquela mulher que ela tinha uma vida que não era uma vida tão ideal assim. Na vida dela já haviam passado 5 maridos, e o atual não era dela. Mas naquele encontro com Jesus, ela consegue deixar algo para trás, que é muito importante para nós. Ela deixa para trás a sua história de fracasso. Quantas pessoas a gente encontra pela vida que estão dizendo assim: para mim não tem mais jeito, aprontei demais, perdi minha família, os meus filhos não me respeitam, eu não tenho coragem nem de olhar mais para o espelho, porque o que eu vejo lá não é algo de se orgulhar. Não tenho coragem nem de procurar terapia, porque não tem solução para o meu caso. Mas Jesus está te fazendo um convite para ter uma conversa a sós com Ele, para que você deixe para trás a sua história de fracasso, para que você viva a liberdade que somente nele nós podemos encontrar, para resgatar em você o senso de pertencimento. Muitos de nós estão vivendo como se não pertencesse a ninguém, e é muito ruim essa sensação. Você precisa encontrar de novo o seu valor. Você precisa colocar nas mãos de Jesus aquilo que você não pode mais resolver. Resolver falando, voltar para trás, colocar tudo no lugar, nem tudo é possível. Mas daqui para frente, Jesus quer te dar uma vida diferente. Deixe para trás a sua história de fracasso e comece a construir com Jesus uma história de libertação. Mas Jesus pode trazer alívio para as nossas cargas. E um dos alívios é colocando para trás a nossa história de fracasso. E seguindo e prosseguindo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você tem um problema específico na sua vida. Tem gente que tem. Algumas pessoas carregam espinhos na carne. É um casamento que parece que não tem solução. É um filho que tem um problema de saúde que você procura tanto a solução, mas parece que está tão difícil de alcançar. Muitas vezes, nós precisamos de deixar para trás a vergonha, o medo, a falta de forças para continuar lutando, para ir até Jesus, porque Ele precisa ter esse encontro com você. Ele quer ter esse encontro com você e você também precisa desse encontro. Se você não tem ainda a coragem de ir até Jesus para ter os seus problemas resolvidos, a vergonha e o medo têm te impedido, peça para que você, então, seja lançado aos pés dele, para que você tenha esse encontro. Foi assim que Maria Madalena teve encontro com Jesus, não foi? A força. Ela então é levada até Jesus porque ela foi pega em adultério. Queriam que ela morresse, e Jesus olha para ela e diz assim: mulher, quem está aqui para te condenar? Ela diz assim: Senhor, ninguém, todos já haviam ido embora. E ele diz assim: eu também não te condeno, vai e não peques mais. O convite de Jesus hoje é para que você deixe para trás a sua vida de pecado. Muitos de nós têm acariciado aquilo que sabe que há muito tempo deveria ter deixado para trás. Eu não sei o que é. Talvez algumas coisas que parecem que não tem tanto impacto assim na sua vida ou dos outros, mas que tem te impedido de ter uma vida mais plena. De alcançar, sim, aquilo que Ele veio te dar, que é felicidade. A maledicência, talvez. O não aceitar uma característica do seu marido. Ver nos seus filhos só defeitos. O que você precisa deixar para trás? Qual o pecado que você precisa deixar para trás? Eu sei que todos nós temos. E Jesus quer te dar essa libertação. Se necessário, corra atrás dele. Mesmo quando pareça que para o seu caso não tem solução.
Porque nós encontramos aquele leproso indo atrás de Jesus e gritando: Filho de Davi, tenha piedade de mim. E o que Jesus faz imediatamente? Ele cura aquele homem. E vocês percebem que todas as pessoas que vão atrás de Jesus, todos os relatos bíblicos que alguém com lepra vai atrás de Jesus, foi imediatamente curado. Vocês já prestaram atenção nisso? Que Jesus, ao curar todos os leprosos que iam a ele, e não fazê-los esperar, como ele fez algumas pessoas esperarem, né? Quantas pessoas tiveram que esperar? O seu próprio amigo Lázaro morreu para depois ser ressuscitado. Jesus não apareceu lá enquanto ele estava doente. A filha mesmo de Jairo, que chega a morrer e Jesus demora. Quantas histórias. Mas por que Jesus nunca deixou um leproso esperar? Sabem por quê? Porque a lepra era o símbolo do pecado. E Jesus queria ensinar para todos nós que todos aqueles que têm demandas espirituais para resolver, podem se chegar a Ele, que Ele imediatamente resolve o nosso problema. Amém, irmãos? A partir da leitura com reflexão desse texto, eu cheguei à conclusão que o que está faltando para mim é chegar até Jesus com os meus defeitos de caráter e pedir para Ele mudar quem eu sou. A gente pode olhar no próprio discípulo de Jesus, João, que era filho do trovão, e se transforma em quem? O discípulo amado. Um homem que era explosivo, agora é aquele que está ali deitado ao colo de Jesus. Que é aquele que fica olhando Jesus lá na cruz até o último momento, é ele que fica lá com Jesus. Que recebe a mãe de Jesus como mãe e passa então a cuidar dela. Jesus quer libertar, e talvez o que você precisa deixar para trás são questões espirituais muito pontuais. Mas Jesus quer reescrever a sua história. Ele quer te libertar de qualquer coisa que tenha te impedido de ser feliz. E Ele tem poder para isso, porque o bom Deus que começou a obra, Ele é fiel para completá-la. Jesus já escreveu uma história, onde o final dessa história é você morando com Ele para sempre. Permita que esta história se concretize na sua vida. Que Jesus possa trazer ao meu e ao seu coração a certeza de que pertencemos a Ele. Para que tenhamos uma vida mudada, transformada, uma vida extraordinária ao lado dEle. Que Ele abençoe a mim e a você, hoje e sempre. Para que sejamos felizes na companhia daquele que é o único capaz de nos fazer de fato felizes. Nenhum de nós foi criado por Deus para vivermos de qualquer jeito, sem oportunidades. Cada um na sua esfera, cada um com a obra que Deus quer que desenvolva. Mas Ele criou todos nós para fazermos algo incrível. Eu não tenho dúvidas disso. Que Ele abençoe a mim e a você, hoje e sempre, para que sejamos felizes na companhia daquele que é o único capaz de nos fazer de fato felizes. Amém. Amém.